iria falar sobre o chamado. E é exatamente o tema dessa mensagem, que é o chamado e a missão. E meditando sobre o chamado, meditando sobre a missão, mais precisamente e inicialmente sobre o chamado, eu percebi que o chamado tem a ver com uma convocação, tem a ver com um convite. E falando de convocação, de convite, de convocação, é muito bom quando nós recebemos convites. Quando a gente recebe um convite para estar em um determinado aniversário de alguém que a gente gosta, de alguém que a gente ama, há uma alegria. Assim segue para convites de casamento. Quando nós somos convidados também para realizar uma missão qualquer que nós gostamos de fazer, algo que a gente gosta de fazer, o que nós fazemos de imediato é se alegrar. Há uma alegria e receber uma convocação, um convite. Alguém que, por exemplo, é convocado, é chamado para exercer algo que sonhou, que projetou, que buscou, que se preparou, há uma alegria muito grande. E essa alegria, ela deve também estar atrelada, estar vinculada ao chamado que o próprio Deus tem para a nossa vida. Porque por mais que pareça algo genérico o chamado de Deus para a nossa vida, por mais que pareça um chamado coletivo, e também é um chamado coletivo, no vídeo inclusive eu falei isso, porque o ID do Senhor é para todo mundo, o ID do Senhor é para mim, o ID do Senhor é para você, o ID do Senhor é para cada um de nós. Inclusive Jesus intercedeu por nós para que nós fôssemos, para que nós aceitássemos o chamado. Ele é coletivo, mas tem coisa que também é específica. O que Deus deu e chamou a pastora Claudianice, por exemplo, para fazer, Deus deu para ela. Quando o tempo daquilo que Deus estabeleceu para ela realizar, amém. Deus vai levantar mais pessoas, porque ninguém é único na obra de Deus. Mas tem coisa que é pessoal. Eu quero hoje falar sobre esse convite, esse chamado que é coletivo e também é pessoal. E é por isso que eu já quero iniciar dizendo para você que você tem sim um chamado. Irmãos, e quando o chamado é um chamado nobre, alguma coisa boa, extraordinária, nós precisamos nos alegrar com isso, nos sentir privilegiados. Pensa comigo, nós lemos aqui, 12 homens foram chamados, convidados, convocados por Jesus para andar com ele. Mas quantos homens existiam ali? Quantas pessoas existiam ali do sexo masculino, já que ele chamou homens aqui? Quantas pessoas? Muitas pessoas. Mas 12 foram chamados, convocados, porque iria iniciar um novo tempo, o reino de Deus chegando, a proclamação da chegada do reino de Deus. Jesus escolheu 12 homens, e no mínimo eles precisavam, e eu creio que eles se sentiram assim, eles precisavam ter um sentimento de serem privilegiados, de se sentirem honrados pelo convite, de se sentirem honrados por serem convocados pelo Senhor. E a minha pergunta para você que está aqui nessa noite, para você que me assiste também, é se existe alegria no seu coração pelo fato de você ter sido chamado pelo Senhor, de você ter sido chamada pelo Senhor, porque agora não é apenas homem, mas homem e mulher, criança também, qualquer pessoa que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, confessou, recebeu automaticamente um chamado, e esse chamado é de ir, de proclamar, de falar sobre o reino de Deus. E a pergunta é, você se sente um privilegiado? Uma privilegiada? Se a resposta é sim, glória a Deus. Se há alegria no seu coração por isso, aleluia. Mas se não há uma alegria no seu coração fervente, sabe aquela alegria que não cabe dentro da gente?
é a noite dessa alegria ser renovada, porque você é um escolhido, uma escolhida, e tem um chamado poderoso, e Deus conta com você para a obra dele. Aleluia! E que convite extraordinário. Porque o chamado de Jesus aos discípulos, ele é, irmãos, igreja do Senhor, povo de Deus, ele é um retrato da graça de Deus. Ele expressa essa graça de Deus. Sabe por quê? Porque nenhum deles mereciam estar ao lado de Jesus. Nenhum deles, dentro de uma ótica humana, dentro das obras que realiza, dentro de comportamentos, nenhum deles merecia, mas o chamado representa um retrato, uma expressão da graça de Deus. Porque nenhum de nós também merece, nenhum de nós também é digno diante do Senhor, que eu estou falando. Nenhum de nós, pelas nossas obras, é digno de ser chamado pelo Senhor, de carregar no peito o nome de Jesus, de falar sobre Ele, mas a graça dEle, ela vem sobre nós, e essa mesma graça faz com que onde abundou o pecado, venha superabundar a graça de Deus. Ou seja, você também está nessa noite, e eu vejo aqui pelos olhos da fé, um retrato da graça de Deus sobre a sua vida, porque Ele te chamou também para fazer grandes obras. Glória a Deus por isso. E é interessante, irmãos, é interessante isso. Prepare o seu coração para ouvir o que Deus tem para falar com você, porque o meu coração está fervendo, meu espírito também confirma que essa palavra, ela tem endereço, e sempre tem, mas hoje de uma maneira profunda, hoje de uma maneira mais direta, porque há ministérios que serão ressuscitados aqui nessa noite. Eu posso ouvir um amém? Há pessoas que entenderão o chamado e vão se levantar com poder e autoridade em nome de Jesus. Mas é interessante verificar que Jesus, ele não escolheu os mais sábios. Jesus, ele não escolheu os mais ricos e os mais influentes da sociedade. Ele não escolheu, eu estou falando dentro de uma exegese, estou contextualizando pelo próprio texto. Ele não escolheu os homens mais poderosos da época, mas ele escolheu os mais simples. Ele escolheu pessoas que tinham falhas. Ele escolheu homens com temperamentos diferentes e até mesmo com limitações. Pastor, você está dizendo que Deus, ele não chama pessoas ricas. Você está dizendo que Deus não chama pessoas sábias. Você está dizendo que Deus não chama pessoas influentes. Nada disso, irmãos. Nada disso. Nada disso. Deus chama a quem Ele quer. Posso ouvir um amém? Ele chama a quem Ele quer, independente de onde Ele habita, independente de onde, o que Ele faça ou ela faça. Independente da sua posição social, independente dos seus recursos, da sua conta bancária, mas aqui no texto sagrado mostra que ele chamou pessoas mais simples. Não chamou os mais sábios. E aqui segue um alerta para os mais influentes. Segue um alerta para os mais ricos. Segue um alerta para os poderosos. Segue um alerta para quem tem mais capacidade intelectual. Segue um alerta para quem tem mais influência. Se você não se derramar na presença de Deus, se você não pegar tudo isso e depositar diante do Senhor, pode atrapalhar o seu chamado, meu irmão. Pode atrapalhar o seu chamado, minha irmã. Porque nós ficamos muito ligados com as coisas que são terrenas. E nós deixamos as que são eternas para segundo plano, terceiro ou milésimo plano. E nós, povo de Deus, não podemos deixar para último plano aquilo que é eterno. O que é eterno é primeiro lugar. Eu vou dizer de novo, o que é eterno é primeiro lugar na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então ele chamou os mais simples, mas ele tem um chamado para todo mundo. Para andar com ele foram os mais simples. E agora a gente se identifica também porque eram pessoas que tinham falhas. A gente se identifica também porque eram pessoas que tinham limitações. Eu tenho limitações. Eu tenho falhas também. Mas a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus te alcançou também. Por exemplo, não me coloca para cantar porque vai dar errado. Já disseram ali. Eu tenho limitações também.
Mas nem por isso Deus deixou de me chamar. Você também pode ter falhas, pode ser que você tenha falhas, pode ser que você tenha limitações, mas a graça de Deus foi derramada sobre você, e o chamado de Deus para você, ele está de pé. E tem mais, deixa eu falar com você que é de Deus. O inimigo já tentou invalidar isso na sua vida, usando até pessoas para dizer para você que você não merece, que você não pode, que você não é digno. Mas Deus manda eu dizer para você que não é porque você merece, não é porque você é digno, mas a graça dele te alcança, a graça dele te renova, a graça dele te renova, a graça dele ela te limpa nessa noite para que você possa sim ser alguém que seja levantado por Deus para esta geração. Aleluia, glória a Deus. E como Deus é lindo, e como Deus está nesse lugar, irmãos. E como Deus está nesse lugar, irmãos. Porque o propósito de Deus, voltando para o texto relacionado ao chamado, não era apenas de usá-los, os discípulos, no sentido de se utilizar deles para a obra de Deus. Não era isso. Não era só isto, melhor dizendo. Mas o propósito de Deus era transformar os discípulos. O propósito de Deus era transformar a vida deles para então usá-los. Transformar a vida deles para então eles serem testemunhas fidedignas do poder de Deus. Então eles foram chamados para ser transformados, eles foram chamados para ser moldados, eles foram chamados para andar com Jesus, porque esse é o maior privilégio do chamado, irmãos. O maior privilégio do chamado não é só orar e enfermos serem curados, não é só isso, isso é um privilégio, glorificado a Deus, temos testemunho vivo aqui, né? E aí, não é só isso, não é apenas sobre pregar o evangelho, não é apenas sobre expulsar demônio, mas o maior privilégio que alguém que é chamado pelo Senhor, sabe qual é? É andar com Ele. É andar com Ele. É estar com Ele. O maior privilégio não é pregar, o maior privilégio não é cantar bem ou louvar, o maior privilégio não é pregar, o maior privilégio também não é orar por enfermos e eles serem curados, o maior privilégio não é expulsar demônios e tudo isso gera alegria, mas o maior privilégio é estar com Ele. É estar com Ele. Davi sabia disso. Ele disse: Senhor, um dia na tua casa vale mais do que 1000 em outros lugares. Ele disse: Senhor, eu quero habitar na tua casa para contemplar a tua formosura, para aprender mais no teu santo templo. Eu não quero largar a tua presença. Samuel sabia disso quando depois do sacrifício, depois de oferecidos os sacrifícios, todo mundo para casa. O culto acabou, todo mundo foi para casa, e Samuel não. Samuel continuou no altar dizendo: eu quero mais, enquanto a lâmpada estiver acesa, eu quero mais da tua presença. E ali Deus se derramou para ele, Deus se revelou para ele, Deus chamou pelo nome, porque nesta noite Deus também vai chamar algumas pessoas pelo seu nome, irmãos. O mais importante é estar com Ele. Mas Ele molda, Ele transforma. Nesses dias foi citado aqui, neste altar, sobre o que Deus falou com Jeremias, o profeta Jeremias. Desce a casa do oleiro, Jeremias. Jeremias desceu a casa do oleiro. E quando Jeremias desceu a casa do oleiro, ele começou a observar que o oleiro, que estava com o vaso na mão, moldando. Coloca lá naquela máquina, né? Você deve saber. Ele vai pisando e vai moldando o jarro, né? Com barro. O que ele estiver fazendo? O vaso em si. Ele vai moldando. Jeremias está vendo aquilo, irmãos. Presta atenção, por favor. Quando eu falo isso, não é que você não esteja prestando atenção. É apenas porque eu quero que você não perca nada daquilo que Deus tem para a sua vida. Daquilo que Deus tem para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Então, ele desce, ele observa aquilo, ele está moldando, mas a palavra mostra que Jeremias está observando e o vaso quebra na mão do oleiro. Na mão dele. E quando um vaso quebra na mão do oleiro, sabe o que aqui em regra eles fazem? Eles pegam e jogam para lá, pega nova massa e começa a fazer. Depois ele vai se preocupar com aquilo. Ele tem produção para fazer. Ele vai fazer um vaso novo. Quebrou na mão do oleiro, ele despreza e pega outro. Mas quando Jeremias está olhando, irmãos, o vaso quebra na mão do oleiro, mas ele pega o mesmo vaso para refazer. Ele não despreza. Ele não joga fora. Se quebrou na mão do oleiro, tinha falha, irmãos.
Na hora que ele estava moldando, quebrou. Pronto, quebrou agora, pecou, joga fora. Deus não. Porque o vaso significa, simboliza eu, simboliza você. O oleiro é o próprio Deus, ele está moldando a nossa vida, ele está transformando a nossa vida. De repente a gente falha, o vaso se quebra, ele não joga fora, ele diz, começa, vamos refazer. Vou refazer o vaso. Eu vou aproveitar o mesmo vaso, porque Deus, ele não te despreza, Deus, ele não te abandona. Independente de você, independente de mim, independente de nós, ele não despreza, ele não joga fora, ele refaz, ele faz o recomeço, ele faz com que a segunda chance aconteça, a terceira aconteça, a quarta aconteça, a quinta, a sexta, se precisar a décima, a milésima, quero dizer isso. Quero dizer isso. Sabe por quê? Porque o inimigo tem usado um argumento falso, uma falácia, dizendo, não, você já tentou uma vez, duas, três, quatro, não conseguiu ficar firme, não vai mais não, para ficar se escondendo atrás da Bíblia, não vai não, porque você não vai conseguir. É tudo mentira do diabo. É tudo mentira do diabo. Se tentou uma vez, tenta a segunda, e não conseguiu, tenta a segunda. Se tentou a segunda, não conseguiu, tenta a terceira. Se tentou a terceira, não conseguiu, a quarta. A quinta, a sexta, não importa. Em Provérbios diz que 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Mas eu glorifico a Deus porque em Ageu diz que a glória da última casa, ela será maior do que a da primeira. Não fala a segunda, irmãos. Observe o texto, pode ser que alguma tradução até traga a segunda, porque era a reconstrução do templo, era o segundo templo que seria reconstruído. Mas a maioria das traduções traz a última. Eu quero ficar com a última, com ousadia, com temor à palavra, porque não importa se é a primeira, a segunda, a terceira, mas a última sempre será a melhor, irmãos. A última sempre será a melhor, a mais poderosa, a mais extraordinária, porque o milagre é maior. Porque o inimigo já tinha até escrito a sentença, acabou, destruição. Deus disse, nada disso. Eu quem tenho a última palavra para os meus escolhidos. É o Senhor quem tem a última palavra, é o Senhor quem tem a última palavra, é o Senhor quem tem a última palavra. Digo de novo, é o Senhor quem tem a última palavra. Aleluia! Aleluia, então levante a sua cabeça. Então não se ache mais, essa pessoa, Deus não liga, e não dê ouvidos à voz do inimigo, mesmo que seja utilizando frases soltas, frases de alguém até próximo de você. Não dê ouvidos, volte a orar, volte a buscar. Diga, Deus me aperfeiçoa, Deus, eu quero voltar para ser moldado pelo Senhor, para ser transformado pelo Senhor. E eu te garanto, irmãos, que Deus vai moldar, Deus vai transformar, porque Ele tem poder para isso. Tem um dito popular que fala assim, pau que nasce torto, morre torto. E aí tem alguém que diz algo que eu acho muito lindo também, mas se é assim, se quer comparar com um pedaço de madeira, não tem problema, porque Jesus também foi carpinteiro, e Ele pode endireitar o que precisar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Indo para o texto, retornando para o texto, Marcos capítulo de número 3, falando do chamado. Eu disse para você que o chamado do ID é para todo mundo que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que confessou, creu com o coração, confessou com a boca, segundo Romanos capítulo 10, é para todo mundo. É verdade isso. É verdade. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Mas existe algo que é pessoal, irmãos. Existe algo dentro do chamado que é pessoal. O chamado é genérico. Assim, no bom sentido dessa palavra, porque não é genérico que é o similar, não, né? Porque com medicamento é assim, eu quero o genérico. Aí é um similar, várias marcas, é mais barato. Não é nesse sentido, não. É um sentido que é geral, é global. É global, mas tem algo que é pessoal. Vamos para o texto. A palavra do Senhor diz que Ele subiu ao monte e chamou os que Ele quis. Quando Ele subiu ao monte, isso está em Marcos capítulo 3, está em Mateus capítulo 10, está em Lucas capítulo 6, só não está no Evangelho de João, mas não tem problema. Então Ele subiu ao monte e chamou os que Ele quis, Douglas. Jesus foi olhando e disse, vem. Ele viu Pedro e André e disse, vem, deixa as redes e vem. Viu Mateus, cobrador de impostos, e ele disse, vem, Levi, vem. E ele saiu chamando. E chamou os que Ele quis.
Filipe encontrou Natanael. Natanael veio até Jesus e disse, vem. Jesus chamou quem ele quis. Era algo pessoal. Dá para entender que era algo pessoal, porque ele poderia ter chamado mais pessoas. Pastor, Jesus só tinha 12 discípulos. Não, ele tinha muito mais, inclusive. Em Lucas capítulo 10, a gente vai perceber que ele enviou 70, de 2 em 2. Então ele tinha mais discípulos. Mas para estar com ele, escute bem, ele tinha muitos discípulos, mas para estar com eles, ele chamou quem ele quis. O privilégio do chamado, eu repito, não é realizar milagres, porque os 70 realizaram. Os 70, eles oraram, demônios foram embora, expulsaram demônios. Os 70 oraram por enfermos, os enfermos foram curados. Os 70, mas só 12 estiveram com ele. O privilégio do chamado não é sobre milagres, não é sobre sinais. O privilégio do chamado é para estar com ele, aleluia. Aleluia. João sabia e sabe dizer para nós o que é estar com ele. Porque João foi aquele discípulo que ele disse a quem Jesus amava. Discípulo que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. O discípulo que Pedro, quando queria que Jesus revelasse algo, Pedro falava com João, João pergunta para ele, já que você é mais chegado, já que você tem mais intimidade com o mestre, nessa noite eu vim dizer para você que o privilégio de chamado é estar com ele. Ou seja, Deus não quer a gente com a vida solta, uma vida de todo jeito. Não, eu creio no nome de Jesus, maravilha, e é bom para crer mesmo. E o inimigo tem que fugir desse nome, posso ouvir um amém? As doenças têm que ir embora, posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Mas o maior privilégio é para estar com ele, e isso é pessoal, ele chamou quem ele quis. Detalhe, ele chamou pelo nome, irmãos. Quando Deus chamou a Samuel, Deus não chamou assim, moço, você que mora na casa de Eli. Não, a Bíblia mostra que Deus chamou Samuel pelo seu nome. Samuel deve ser Eli, que era o sacerdote da época. Vai até Eli e fala, pois não, o Senhor me chamou, porque Samuel era temente a Deus. Samuel era adorador nato, Samuel é um exemplo. E aí, ele disse, eu não te chamei, filho, volte para o seu lugar. Ele volta para o templo, para estar com o Senhor. Ele volta para o templo, para estar com o Senhor. E ali, mais uma vez, o Senhor o chama pelo nome. Samuel, ele escuta, diz assim, agora o sacerdote Eli me chamou. Vai até o sacerdote Eli, pois não, o Senhor me chamou. Ele disse, não chamei. Acontece pela terceira vez. E quando acontece isso pela terceira vez, de Samuel ouvir alguém chamar o seu nome, ele não conhecia ainda a voz de Deus. Apesar de ser um adorador, não conhecia a voz de Deus. Quero fazer um parênteses aqui, ou colocar um parênteses. Ele era um adorador, ele era crente, ele estava na igreja, mas não conhecia ainda a voz de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que essa palavra também é para você, adora a Deus, ama a Deus, mas não conhece a voz de Deus ainda, apesar de estar com o Senhor. Mas eu quero dizer para você que esse tempo vai acabar, porque você vai conseguir entender a voz de Deus. E aí o sacerdote ele fala para Samuel, volta lá, volta para a adoração, volta para estar com Deus. E quando essa voz novamente te chamar, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Deus chama, irmãos. E Samuel responde, eis-me aqui. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando você ouvir Deus chamar, fala a mesma coisa que Samuel. Fala que o teu servo ouve, Senhor. E nessa noite, Ele está falando com você. E que seja assim a sua resposta. Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Jesus chamou os discípulos pelo nome. Ele me chama, Ele te chama pelo seu nome. Não é o acaso. Não é uma coincidência. Não é algo abortivo. Mas Deus chama pelo nome nessa noite. Ele também te chama pelo nome. Quando Ele chamou a Paulo, Ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Chama pelo nome.
Deus está chamando você pelo seu nome nessa noite. Deus está chamando você pelo seu nome nesta noite e manda dizer para você que este teu nome é um nome conhecido diante de Deus e tem um chamado de Deus para a sua vida e tem algo que é pessoal e que Deus vai revelar para você. E que Deus vai revelar para você no particular, no íntimo, você e Deus. Por exemplo, ele chamou Simão, e a Bíblia diz no texto que nós lemos, que ele mesmo colocou um nome em Simão. Isso não acontece com todo mundo. Simão, a quem chamou de Pedro, o evangelista Edmilson falou isso hoje na EBD pela manhã. O próprio Jesus disse: você é Simão, mas a partir de agora você vai ser Pedro. Porque a palavra Pedro significa uma pedra. E na aula de hoje, estava falando, ele exemplificou também sobre Jesus sendo a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra que sustenta a edificação. E nós, como pedras, também deste edifício construído pelo Senhor. Ele falava sobre isso. Deus disse: Pedro, você agora vai ser pedra. Sabe por quê, Pedro? Porque você, apesar de ser impetuoso, você, quando vem uma dificuldade, sabe o que você faz, Pedro? Você esbraveja e foge. Mas eu vou dizer que você é uma pedra, porque quando você estiver lapidado, quando eu moldar você, quando eu transformar você, o inimigo vai tentar cirandar na sua vida, pisar como trigo. Eu vou interceder por você e você vai ficar preparado para suportar a aflição e dizer que eu sou Deus da tua vida, Pedro. Eu te transformo em uma pedra, porque você, apesar de impetuoso, quando você vê a dificuldade, você esbraveja e foge. Quer ver como isso é verdade? Quando Pedro estava com Jesus na ocasião da prisão, depois da saída do Getsêmani, os soldados vieram e prenderam a Jesus. Pedro esbravejou, Pedro gritou, Pedro puxou a espada, cortou a orelha de Malco. Jesus fala: não, Pedro, não, Pedro. Quem com a espada fere, com ela mesma será ferido, Pedro. Pedro, então sabe o que é que Pedro faz? Foge. Esbravejou, fugiu. Depois ele foi se aproximando. Quando eu estava no pátio do sumo sacerdote, Pedro estava lá. Você é um deles? Ele: não sou eu. Espraguejou. Eu sou lá para andar com esse homem, eu sou homem lá para... Começou a dizer, depois ele foi fugindo, saindo. Depois de ressurreto, Jesus manda chamar Pedro, conversa com ele, moldando a vida de Pedro, transformando a vida de Pedro. Depois ele prega no Pentecostes, muita gente se converte, ele é preso. Disseram assim: você vai ser solto, Pedro, mas se você parar de falar de Jesus, ele fala: não dá mais. Como assim não dá? Eu lembro de você. Na hora da pressão, você vai se agitar e vai fugir. Ele disse: não, mas é porque agora eu entendi. Eu não sou mais Pedro. Eu não sou mais Simão, melhor dizendo. Agora eu sou Pedro, e Pedro é uma pedra. Pedra suporta, ele me moldou, ele me transformou. Pode vir o que vier, mas eu não vou negar a minha fé. Pode vir o que vier, mas eu não vou negar o meu chamado. Pode vir o que vier, mas eu não volto atrás daquilo que Deus depositou na minha vida. E realmente ele não voltou atrás, realmente ele continuou e passou por prisão de novo. E ele estava lá, depois de preso, a igreja orando, ele é liberto de novo, experimentou milagre. Sabe por quê, irmãos? Porque o privilégio não era orar por alguém ser curado como paralítico à porta do templo. Não era só sobre isso, mas era sobre andar, estar com o Senhor. O privilégio do nosso chamado Igreja do Senhor é de estar com Ele. Então desfrutemos da presença dEle. Aleluia e glória a Deus. Eu já fiz alguns pedidos e eu glorifico a Deus. Que os pedidos que eu faço para a Igreja do Senhor atende. Eu quero fazer um pedido novamente. Sabe qual é? O nosso culto de domingo começa às 18. Vai até às 20, eu creio. Mas vai. Em regra vai até às 20. Dedica essas 2 horas para só você e o Senhor. Quando você entrar por essas portas, é só você e o Senhor. Estou com meu marido, estou com a minha esposa, glória a Deus, abraça. Estou com o irmão, fala, amém. Mas que eu diga, não faz outra coisa que não seja adorar a Deus. Vamos fazer assim, é um pedido. Quando a gente estiver aqui, nada de Instagram. Nada de
Eu vou falar Facebook, porque Facebook, TikTok, sei lá. Nada disso. Quando a gente estiver aqui, se não for uma urgência, tipo, alguém ligou para você da sua família e você precisa atender, ou alguma situação que seja urgente de trabalho, se não for isso, não atende. Seja você e o Senhor, sejamos nós e o Senhor, irmãos. 2 horas. 2 horas de culto, dá ou não dá? Dá demais. Dá demais. Nada de Instagram, nada de rede social, nada disso. Nada disso. Para ficar visitando, para ficar, não. Você vai entrar por essas portas e cada vez mais a gente vai fazer assim, ó. Deus, eu estou aqui, fala comigo. Deus, eu vim prestar um culto ao Senhor. Eu vim para adorar ao Senhor. Eu vim para me dedicar ao Senhor. Eu estou aqui mesmo fraco às vezes, mesmo às vezes tendo falhado, mesmo às vezes, sabe, Senhor, com imperfeições. Deus diz, tá bom, filho, venha. E quando você se apresentar diante do Senhor, vai ser 2 horas dedicadas só a ti, Senhor. E pode ter certeza, irmãos. Pode ter certeza que a gente vai conseguir identificar melhor a voz de Deus. Pode ter certeza que a gente vai conseguir experimentar algo de Deus muito maior do que o que a gente já tem experimentado. Pode ter certeza que a gente vai conseguir tocar na adoração de uma maneira diferente. Vai chegar como mais cheiroso às narinas de Deus. E Deus vai continuar derramando a sua glória nesse lugar. Porque Deus tem esse plano para a nossa vida, irmãos. Porque Deus tem esse projeto para a nossa vida. Quando os discípulos estavam com Jesus, imagino eu que eles estavam com Jesus e pronto. E pronto. Jesus chamou pelo nome. Jesus disse, Pedro, você não vai ser só Simão, você agora vai ser Pedro. Vai acabar a sua instabilidade, eu vou te dar firmeza. Tem crente, tem gente que no Senhor também é assim. Essa palavra tem endereço aqui. Um dia está bem, outro mal. Um dia bem, outro mal. Uma semana bem, outra mal. Falta estabilidade, está instável. Falta firmeza. Uma hora acredita no chamado, outra hora não acredita. Uma hora acredita que vai fluir em Deus, outra hora já não acredita mais. Nessa noite Deus manda eu falar para você que pelo Espírito do Senhor, pelo próprio Espírito de Deus, Ele vai moldar você. Se você quiser, Ele vai transformar você. Ele vai dar estabilidade para você, vai dar firmeza para você. Nunca mais haverá dúvida sobre salvação, dúvida sobre chamado, nada disso. Mas você está firme em Deus, firme em Deus. Firme, Deus, vai acabar essa instabilidade, Deus vai dar estabilidade. Quantos querem, quantos desejam, quantos recebem, levante a sua mão e diga glória a Deus, por favor, em nome de Jesus. De uma maneira individual chamou Simão, de uma maneira individual chamou João. A gente vai tratar só os que ele colocou algo diferenciado. Simão, a partir de agora, a quem chamou de Pedro. João, aquele disse que era o filho do trovão. E ele pegou aquele que era um filho do trovão. Sabe aquela pessoa mais impetuosa? Aquela pessoa, não é nem só impetuoso, mas alguém que é filho do trovão, porque é Boanerges, significa arruaceiro, né? A pessoa, eu vou usar termos que eu acredito ser adequados para essa classificação. Uma pessoa problemática, uma pessoa bagunceira. Sabe o que é que Jesus faz? Uma pessoa que era vingativo, porque João era vingativo, sabia disso? João, ele era vingativo. Pastor, prova na Bíblia. Vou provar agora. Jesus é recebido, vai lá em Samaria e prega, e muita gente se converte, a mulher samaritana, bem conhecida na Bíblia. Depois Jesus vai passando por Samaria, e os samaritanos disseram, aqui você não fica. Não tem lugar para você aqui. João escutou aquilo, ficou revoltadíssimo. O filho do trovão. E disse assim, Senhor, eu vou fazer o seguinte, vamos orar. Ficou poderoso. Vamos orar e fogo do céu desce agora aqui. E acaba com toda essa cidade. Jesus falou, não, João, esse tempo passou, agora é graça. Vamos fazer o seguinte, João. Você não entendeu ainda o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus é amor, João. A época da lei, ela passou, João. Agora é a graça. A graça não houve blasfêmia contra o Espírito Santo, tem perdão, João. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de orar para fogo do céu descer, vamos orar para esse povo se converter, para o coração dele abrir. João, você tem que acabar, deixar de ser vingativo, João. E eu vou mudar você para você deixar de ser vingativo. João, inclusive, eu vou transformar você no apóstolo do amor. Você vai ser o mais amoroso dos apóstolos. João olha assim e diz, tá bom, bora ver. Bora ver. Aí quando a gente vai ler as cartas de João, que a gente já estudou inclusive,
Aí a gente vê João escrevendo assim: filhinhos, carinho, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Ele é Jesus Cristo justo. Filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque quem ama é de Deus, quem não ama não é de Deus, o amor de Deus não está nele. Quem não perdoa, aí João começa a discorrer sobre o amor, aquele que era arruaceiro, vingativo, Deus transformou, moldou e transformou e fez com que ele fosse o apóstolo do amor. E tem gente que diz assim: não, é o meu jeito só, é isso que realmente, irmão, esteja com ele, lado a lado com ele, porque ele vai transformar isso que você acha que é um defeito, que você acha que não tem jeito, ele vai transformar, vai moldar você, porque ele tem um chamado para a nossa vida, irmãos. Por que João foi moldado assim, pastor? Fala para mim, fala agora. Porque tinha algo que era para João fazer. Era pessoal. Tinha aquilo que era geral. Todo mundo, vamos pregar o evangelho. Felipe, prega o evangelho. Natanael, prega o evangelho. Você, o filho de Alfeu, Tiago, o filho de Alfeu, prega o evangelho. Todo mundo prega, todo mundo pregando, todo mundo dando glória a Deus, todo mundo expulsando demônio, todo mundo orando enfermos sendo curados. Mas só João, que foi aquele que Jesus disse: eu tenho algo pessoal com ele. Pastor, mostra isso na Bíblia. Sim. Quando perguntaram: e deste, o que será? Jesus fala: o que é que vocês têm a ver com o fato de eu querer que ele fique até que eu volte? Ele vai ficar até que eu volte. Fiquem tranquilos, porque eu tenho algo pessoal com João, pessoal com ele. O chamado, existe chamado que é para todo mundo, é o global, mas nele eu tenho algo pessoal. Ele vai escrever o livro do Apocalipse, ele vai me ver glorificado, mesmo ainda com este corpo corruptível, porque tinha algo pessoal. Deixa eu dar essa palavra para você, meu querido. Tem algo que Deus tem só para você. Eu vou dizer de novo: tem algo que Deus tem só para você. Tem algo que Deus tem com você, é pessoal. Tem algo sim, tem o global, é o ID, mas tem algo que é pessoal. Pastor, como que eu vou descobrir? Essa é uma pergunta, e eu sei que você deve querer saber a resposta. Como que eu faço para descobrir o que Deus tem para mim? Aquilo que é pessoal, aquilo que é para João Paulo Lustosa. Aquilo que é para João, tem coisa que ele já sabe, mas tem coisa que Deus vai revelando. Como é que eu faço isso? Como é que descobre o que Deus tem para Valério? Vou te dizer agora. Basta estar com Ele, e Ele vai revelar aquilo que é pessoal. E o que é estar com Ele, pastor? Estar com Ele é fechar a porta do quarto, orar ao Pai em secreto, porque Ele vai responder no secreto. E aqui cabe, com certeza, uma pergunta. Você tem seus momentos secretos com o Senhor? Só você e o Senhor. Você tem esses momentos? Nesses momentos secretos com o Senhor, você reserva para adorar a Deus? Sim, pastor. Eu coloco louvores, eu canto. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora cabe mais uma pergunta. Nesses momentos de secreto com o Senhor, você para ouvir o Senhor? Aquele momento que a gente não fala nada, aquele momento que a gente não diz nada, a gente só escuta. Como Deus tem ministrado isso ao meu coração por esses dias, irmãos. Para quem não sabe ainda, no mês passado, eu participei de algo chamado Legendários. Não sei se você conhece. E uma das coisas que é ensinado lá, ministrado, que a gente já sabe, mas naquele momento de impacto, o Senhor ele traz uma revelação diferente, era: se você quiser ouvir mais ao Senhor, estou falando do meu jeito, se você quiser ouvir mais o Senhor, então para e escuta.
Porque a maioria das vezes que nós nos colocamos na presença de Deus, a gente está falando, a gente está dizendo, a gente está pedindo, a gente está clamando, a gente está intercedendo, a gente está falando, mas para ouvir. Para ouvir o Senhor, e Ele vai revelar aquilo que é pessoal. E Ele vai transformar aquilo que precisa ser transformado. Quando estão entendendo, diga glória a Deus. E o chamado, Ele não olha de maneira nenhuma para aquilo que já passou, para o passado. Sabe por que não olha para o passado? Porque Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele sabe o que nós podemos ser, o que pode ser a nossa vida amanhã. O que grita não é o seu passado. O que pesa não é o seu passado. Às vezes não é bom. Às vezes não é como você gostaria. Às vezes não é como dando uma credencial para você ser quem Deus quer que você seja nele. Mas o próprio Deus, Ele se encarrega de transformar a minha vida, de transformar a sua vida. Porque nós, irmãos, temos uma visão limitada. A gente só consegue enxergar, sei lá, 100 metros, 200 metros, 300 metros. Mas Deus consegue enxergar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 100 anos. Ele já viu, então Ele não olha para o passado, Ele olha para o que está lá na frente. Então não deixe mais o inimigo acusar você do seu passado, porque Deus está olhando para você e dizendo, eu quero resgatar em você a sua fé, eu quero resgatar a sua credibilidade, eu quero resgatar em você a sua possibilidade de viver o melhor, eu quero resgatar em você aquilo que o inimigo roubou da sua vida, Deus quer resgatar. Porque Deus, Ele não nos chama, escute bem, Ele não nos chama pelo que nós somos, mas pelo que Ele pode nos tornar. Deus não chama a gente pelo que a gente é. Ele chama pelo aquilo que a gente pode ser. Jesus não chamou Pedro pelo que ele era, pescador e as outras qualidades, mas Ele chamou pelo que ele seria, o pregador do Pentecoste. Alguém que oraria, enfermos seriam curados, alguém que adoraria a Deus, faria jejuns, buscas ao Senhor, chamou pelo que ele poderia ser. Porque como eu já disse algumas vezes, eu quero até reforçar, o chamado em primeiro plano é para estar com Ele. Observe, Ele designou, nomeou 12 para estar com Ele. Está no texto isso. Pastor, de onde você tirou isso? Do próprio texto. Por favor, vamos nós todos juntos. Marcos capítulo de número 3, versículo de número 14. E se você quiser, você vai marcar isso na sua Bíblia. Marcos capítulo 3, versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor. Ele designou, em algumas traduções, fala nomeou, 12. Para quê, irmãos? Para estarem com Ele. Marca aí na sua Bíblia, para estar com Ele. Em primeiro plano, eu repito, porque é um clamor do Espírito, é uma direção de Deus. O nosso chamado em primeiro plano, quer seja o global, quer seja o particular, quer o pessoal, em primeiro plano é para estar com Ele. Eu posso ouvir um amém? É para estar com Ele, designou para estar com Ele, porque antes de Jesus fazer alguma coisa através de nós, Ele vai fazer em nós. Estar com Ele significa ser transformado, porque no chamado de Jesus, tudo começa, irmãos, com relacionamento, ou seja, andar com Jesus. Pastor, eu quero um chamado, eu quero que meu ministério, seja mais poderoso. Nós queremos, então vamos ficar mais com Ele. Nós queremos, vamos ficar mais com Ele. Estar com Jesus, sabe o que significa também? Estar com Jesus significa aprender dele. Estar com Jesus significa aprender da sua essência. Quando eu estava me preparando, eu disse, meu Deus, que coisa profunda isso aqui. Porque eu passaria uma noite inteira falando sobre estar com Ele aqui. Porque nessa noite é mais importante do que o que você tem feito para Ele. Estar com Ele fala sobre aprender dele. Aprender com Ele e aprender dele, porque é diferente. Aprender dele é aprender da sua essência. É aprender da sua personalidade. É aprender daquilo que está dentro dele. Aprender de alguém é olhar para alguém e querer ser igual a esse alguém pelo que ele faz. Isso é aprender da pessoa. É a essência. E a essência de Jesus é amor. A essência de Jesus é bondade.
A essência de Jesus é perdão. A essência de Jesus é adoração plena ao único Deus. Aleluia, isso é aprender dele. Aprender com ele é comportamento, irmãos. Eu vou fazer o que ele fez. Eu vou me comportar como ele se comporta. Fala de ações. Fala das nossas ações. Fala das nossas ações. Isso é aprender com ele. Ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. São ações. Quem anda com ele, pensa como ele. Quem anda com ele, aprende tanto dele e com ele, que age como ele. Quem anda com ele, toma decisões como ele, faz as coisas como ele faria, irmãos. Pedro aprendeu isso, João aprendeu também. Quando João pôde, na condição de apóstolo do amor, falar o que ele falou, é porque ele aprendeu de Jesus e aprendeu com Jesus. Nessa noite ele nos chama a estar com ele, para aprender dele, para aprender com ele, irmãos. Fala de estar com ele, fala de ser renovado, de ser transformado. Estar com ele fala de viver uma vida frutífera para a glória de Deus. Nessa noite o Senhor nos chama para ser transformados. Essa transformação vem de estar com ele. Observe, Mateus era um cobrador de impostos, odiado pela sociedade. Não sei se você tinha essa informação, mas eu vou te dar de novo, se você já tinha. E vou dar para quem não tinha. Mateus era odiado pela sociedade. Mateus, o discípulo. Sabe por quê? Porque o cobrador de impostos, ele era odiado. Lembra de Zaqueu? Não sei se Mateus fazia isso, mas Zaqueu fazia. Cobrava o imposto a mais, a maior do que deveria. Mateus não podia estar assentado em meio às pessoas, porque ele era odiado. Mas sabe o que é que Jesus faz? Mateus, venha estar comigo, porque eu vou transformar você. Eu quero que você esteja comigo. Tomé era cheio de dúvidas no coração. Jesus chamou para fazer com que ele convivesse com Jesus, andasse com Jesus, aprendesse dele. E no decorrer da sua caminhada, as dúvidas fossem aniquiladas. Eu repito algo que eu já disse aqui, mas precisa ser hoje gravado em nossos corações. O maior privilégio do chamado não é trabalhar para ele. Não é realizar a obra, mas é andar com ele. Mas é andar com ele. Mas é andar com ele. Eu já me preparo para finalizar. O chamado, ele passa por estar com Jesus. Mas ele fala de uma missão. Todo chamado tem uma missão. Por exemplo, eu acredito que foi assim. Vou citar aqui meu amigo João Paulo Lustosa. Sabe por quê? Porque ontem eu vi quando ele estava lá de plantão na Arena Pernambuco. Passei, eu e Mateus, ele estava lá de plantão. Eu vi você, João. Provavelmente ele foi convocado para estar ali. Deram uma missão para ele. Alguém que está aqui de repente também foi convocado e deram uma missão para você e você executou. Todo chamado, ele também passa por uma missão. Ele tem algo incluído que é uma missão. Para os discípulos foi: eu quero que vocês andem comigo, aprendam de mim, sobre mim, tudo que a gente já falou. E eu quero que vocês preguem o Evangelho. Que vocês exerçam a autoridade. Está no versículo de número 14 e 15. Você marca se você quiser. Isso assim, vocês têm uma missão. Pregam o Evangelho. Façam isso com autoridade. Não era, irmãos, apenas... E o mais importante, que era a comunhão. Isso é o mais importante. A comunhão era o início. Porque é na comunhão que vem a transformação. Na comunhão que vem a firmeza. Na comunhão que vem a certeza do chamado. Mas era também uma missão recebida, que era de pregar o Evangelho. Cada discípulo, cada um dos 12 que foram chamados, e cada um dos que estão aqui nessa noite, de que me assistem também, mesmo diante das suas características diferentes, comportamentos diferentes, gostos diferentes, educação recebida diferente, mas Deus pega tudo isso e Ele sabe trabalhar, sabe moldar para ser aproveitado no reino. Filipe, por exemplo, era um questionador, mas Deus fez dele um evangelista. É tão lindo que até o próprio Judas Iscariotes, ele foi chamado, porque Deus estava dizendo assim: o convite é real.
Senhor, mesmo para o traidor, o Senhor andou com ele. Era necessário que tivesse um traidor lá. Mas, Senhor, o Senhor deu a bolsa para ele carregar o dinheiro, sabendo que ele roubava o dinheiro. É porque o meu chamado é real. Eu dei para ele chance. Eu dei para ele oportunidade. Eu mostrei para ele a minha fidelidade. Eu quis que ele aprendesse de mim e comigo. Ele não quis. Ele não se entregou completamente. Ele foi morno. Ele nem foi frio nem quente. Foi morno. E por isso aconteceu o que aconteceu. Mas os outros não. Os outros fluíram. O evangelho foi pregado, tão pregado que chegou até nós. Quantos podem dizer glória a Deus? Pedro teve a oportunidade de orar por um paralítico e ele voltar a viver. Pedro teve a oportunidade de orar e a menina voltar a viver. Porque na tradução de Mateus, eu anotei isso aqui. Eu vou finalizar agora, vocês podem louvar de uma maneira bem poderosa. E a igreja também, mais 2 minutos, 3 minutos. 8 e 2, 8 e 5. 3 minutos para eu encerrar, porque isso aqui é forte. Posso ouvir um amém? Está todo mundo bem? E aí, a missão passa por pregar o evangelho. Está em Marcos. A missão passa por ter o poder para expulsar demônios. Também está no evangelho de Marcos. Mas eu disse a você, quando eu estava durante a ministração, que esse texto, essa narrativa, ela também está em Mateus e está em Lucas. Em Mateus, diz que eles receberam poder para curar toda sorte de enfermidades e enfermos. Inclusive, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, anote aí se você quiser, nos versículos de 1 a 4, essa é forte. Diz que eles receberam também autoridade para ressuscitar mortos. Eu vou dizer de novo, para você crer com mais veemência. Está na missão, prega o evangelho, cura o enfermo. Em Mateus diz, para ressuscitar mortos. Para ressuscitar mortos. Para ressuscitar mortos é missão, irmãos. Expulsar demônios é missão. Pregar o evangelho é missão. E como um bom soldado, a gente diz, sabe o que para a missão que foi dada? Missão dada é missão. Complete. Missão dada é missão. Eu sei que nem todo mundo, porque quem é mais dessa área militar deve saber mais disso. Não, embora eu não seja, mas eu já ouvi. Missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Você é discípulo, é discípula, você tem uma missão. Prega o evangelho. Você tem uma missão, cura enfermos. Na sua missão também está lá, ressuscite mortos. E nós temos autoridade em Deus para orar e até morto ressuscitar, irmão. Pastor, você crê nisso de verdade? E como eu creio, e como eu vou ver isso? Sabe por quê? Porque nós cremos. E eu vou concluir agora. Porque alguém pode pensar, pastor, mas cá para nós. Eu sei andar com ele, mas assim, orar, morto ressuscitar, assim, essas coisas ainda não alcançou minha fé, não? Deixa eu dizer para você, não depende de você. Em Mateus capítulo 10, versículo 26, fala que é o Espírito Santo quem capacita. Deus é tão lindo, tão poderoso. Sabe o que ele fez? Ele disse, eu vou chamar para estar comigo. Vou aperfeiçoar, vou transformar, vou fazer com que aprendam de mim, sobre mim. Vou dar uma missão. E quando eu der a missão, eu vou capacitar. Eu vou derramar algo especial. Eu vou delegar. Eu vou dar para eles autoridade. Então não depende de quem está fazendo, depende da autoridade que foi recebida. Dá para entender isso? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Não depende de mim. Jesus orou. E ele orou dizendo assim, ó: Pai, me direciona. Eu vou chamar 12 agora. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, diz que antes da escolha ele orou. Nos dias atuais, 2025, agora eu vou encerrar. Jesus está chamando a mim. Jesus está chamando a você. A cada um de nós.
para andar com Ele, para estar com Ele, para aprender dEle, para ser moldado por Ele e para ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Para assumir a gloriosa missão de proclamar esse evangelho, que é uma gloriosa missão. Fazer isso com poder e autoridade. O Espírito Santo, Ele nos capacita. Eu convido você a cantar esta canção e nós entregarmos para o Senhor, como já fizemos, uma adoração profunda, uma entrega total, sem reservas. Nós vamos cantar essa canção e vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Ministério de louvor.